Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Nessa ocasião vamos falar um pouco sobre o coronavírus, ou Covid-19, que é uma mutação da família coronavírus. Bom, quero deixar bem claro que nesse vídeo eu não vou falar sobre política pública nessa época de polarização em que o nosso país vive. Eu não vou falar sobre especificações técnicas a respeito do vírus, porque não sou cientista, não sou infectologista. Eu acho que tem um material muito interessante na internet, nos meios de comunicação. Tem uma enxurrada de fake news também. Cuidado com essas notícias falsas, cuidado com o sensacionalismo, mas tem muita coisa boa que nos ensina realmente a nos prevenirmos diante desse vírus tão fácil de ser transmitido, dessa mutação que realmente se alastra muito fácil. Não vou falar sobre o aspecto econômico também, apesar de achar importante, mas precisamos, sobretudo o governo, os três poderes, ninguém em especial, cada um, de acordo com as suas atribuições, buscarem soluções em conjunto para que possamos caminhar o mais serenamente possível por essa crise que é inevitável. Nós vamos desenvolver nesse vídeo a seguinte temática. Para mim, a doutrina espírita tem como fundamento a obra de Allan Kardec, e é nela que eu vou me basear. Não que Allan Kardec tenha abordado a questão de forma específica, porque essa é uma mutação que foi descoberta, ao que me consta, em 2019, por isso o nome Covid-19, e na época de Kardec não existia essa mutação, mas existiam mecanismos de equilíbrio que a inteligência suprema estabeleceu através da própria natureza para conter a insaciedade, os exageros do homem em relação ao supérfluo. Nessa tendência que nós vamos seguir com o nosso vídeo. E para começar, eu quero ler aqui, porque nós vamos fazer uma abordagem da lei de destruição da terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver que há dois tipos de destruição, mas antes eu gostaria de deixar, já como rastro como pista desse nosso bate-papo no vídeo, a questão 716, que fala sobre um item da lei de conservação. Vamos observar. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? E os bons amigos espirituais respondem à pergunta de Allan Kardec: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Ora, essas necessidades artificiais, elas vão gerar, logicamente, efeitos que são decorrentes desses abusos, dessas práticas desnecessárias diante do que a natureza pode nos oferecer. Ainda há, e já falando no campo psicológico e espiritual, os pensamentos baseados nas duas chagas da humanidade que se chamam orgulho e egoísmo. E é dessas variantes que nós geramos todas a materialização das necessidades artificiais às quais nós muitas vezes, muitos de nós, nos embriagamos no dia a dia. Deus nos deu o sexo, que é uma coisa sagrada.
E muitas vezes dele nós fazemos apoteose para a insanidade. Isso não vai moralismo nenhum, é apenas uma constatação, que muitos falecem até loucos, muitos até dotados de um vazio, de uma solidão sem tamanho. Essa é uma das consequências. Mas existem outras também, como na economia. Diz o Livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade, que numa sociedade verdadeiramente baseada nos princípios de Jesus, não falta o básico para ninguém. Portanto, a miséria é uma criação do homem e não da lei da reencarnação ou da lei de causa e efeito. A pobreza e a riqueza, elas são provas. A miséria é uma consequência do orgulho e do egoísmo humano. Então, dessas necessidades artificiais é que nascem os efeitos que muitas vezes são gerados pela própria natureza. Esses efeitos dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos destrutivos de uma forma abusiva. E desse movimento todo nasce a necessidade do equilíbrio. E é desse equilíbrio agora que nós vamos falar a respeito da lei de destruição em relação à lei de conservação. Observemos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Perguntou Allan Kardec: por que ao lado dos meios de conservação a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Então prestem bem atenção na afirmação que Allan Kardec já faz na própria pergunta. A natureza colocou ao mesmo tempo, ao lado dos meios de conservação, do instinto de conservação e dessas possibilidades naturais de conservação, ela pôs ao mesmo tempo esses agentes destruidores. Então, para termos de contextualização do nosso vídeo, eu já deixo bem clara a minha hipótese de que esse vírus, ele não foi desenvolvido em laboratório, como a teoria da conspiração está pregando. Respeito a opinião alheia, mas vou com Kardec nesse sentido. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Voltando aqui à nossa questão, a resposta dos amigos espirituais. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Ora, o remédio ao lado do mal, para servir de equilíbrio e contrapeso. Ou seja, diante da insanidade do homem, a própria natureza, através da lei de causa e efeito, portanto, não é uma punição divina, não é uma manipulação, a meu ver, de espíritos trevosos para destruir o mundo dos encarnados, mas é apenas uma manifestação, uma reação da natureza diante da insanidade do ser humano. Portanto, quando nós destruímos esse equilíbrio proposto pela lei divina, com certeza, como coletividade e como individualidade, basta ver o Covid, que ataca uns de uma forma, que parece que ele apenas está tendo um pequeno resfriado, ou talvez nem sinta os rigores da contaminação como os outros vão sentir, muitas vezes passando até desapercebida, mas muitos chegam até ao óbito, à morte, por causa das complicações pulmonares e de outros órgãos geradas pelo Covid-19. Então, como vemos, o Livro dos Espíritos está certíssimo, é a natureza dando a cada um, através da lei de causa e efeito, uma oportunidade de educação e cada um sofrendo, num bom sentido, sofrer no sentido de acontecer com ele ou com ela, de acordo com as suas necessidades evolutivas.
Então nós vamos tecendo já o conceito de que não existe punição, tampouco uma reação para destruir os planos do equilíbrio planetário, etc., porque com certeza nós somos supervisionados por mentes muito brilhantes fora do corpo físico. Nós somos supervisionados, sobretudo, pela inteligência suprema, que é onipresente, onipotente, que de tudo sabe e a todos sabe dar o que realmente a pessoa merece ou precisa. O que não quer dizer que nós não devamos ter os cuidados necessários para que o vírus não prolifere. É aquela questão: se você, mesmo acreditando em Deus, não olha para um lado e para o outro, quando vai atravessar você está sujeito a ser atropelado pelo teu desleixo, pela forma de descaso com a qual você atravessa a rua, está sujeito ao perigo, portanto. Então, mais uma vez, digo que não vamos cair nessa dicotomia, que sobretudo está sendo espalhada pelas redes sociais, muitas vezes na cultura do pânico, e em outras vezes, em outro polo, a cultura do descaso, achando que isso não é nada, achando que realmente a vida pode continuar normalmente. Não pode. Essa é que é a grande realidade. Mas nós temos que estabelecer um equilíbrio para que possamos sair o menos ilesos possíveis, tanto quanto individualidade, tanto quanto coletividade, em todos os aspectos de reflexão que esse vírus pode nos oferecer. Então, para a gente avançar um pouco, eu vou agora ler a questão 737 para nós estabelecermos de vez o objetivo do nosso vídeo e a gente poder entrar em conclusão do nosso trabalho. Vamos lê-la. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E digo desde já que não somente vulcões, maremotos, terremotos, a meu ver, são os flagelos destruidores. Essa mutação, a meu ver, na minha interpretação dessa questão, também se enquadra nesse quadro proposto pela questão de O Livro dos Espíritos, que estou lendo agora. Os amigos espirituais respondem a Kardec: para fazê-la avançar mais depressa, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Olha que interessante essa proposição dos espíritos na questão 737. São essas questões propostas pela própria reação da natureza aos nossos desregramentos que fazem com que possamos andar mais rapidamente na lei do progresso. E isso não depende da nossa vontade. Essa, entre aspas, é a vontade de Deus. Esse é o resultado da ação da sua lei, que também é tão eterna quanto Ele, que não muda ao nosso bel prazer. Então, a doutrina espírita, ela sai triunfante dessa questão, porque ela nos traz a esperança e nos traz o convite. Primeiro, o convite de entendermos o aspecto científico da imortalidade da alma, entendermos o porquê o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Não é uma questão de crença que o mundo espiritual existe, mas é uma questão de certeza, porque Allan Kardec estabeleceu as diretrizes e provas necessárias para a imortalidade da alma. E houve toda uma pesquisa que sucedeu
o trabalho de Allan Kardec, feito por cientistas, sim, como William Crookes, que através do seu apuro metodológico e através da sua boa vontade deixaram mais do que comprovada a imortalidade da alma, ainda que não tenham se comprometido com os princípios espíritas, o que não vem ao caso aqui debatermos nesse vídeo. Então, se cremos na imortalidade, não cremos porque temos certeza que ela existe, porque entendemos a proposta científica que a mediunidade traz com orientação espírita. E com essa certeza de que a vida existe, nós podemos mudar o nosso ponto de vista. E é nesse sentido que a lei de destruição deve ser encarada, no sentido de transformação, necessidade de renovarmos para melhor. É a lei do progresso, que é uma outra parte abordada em O Livro dos Espíritos. E a partir dessa consciência, desse ponto de vista, como espíritos imortais que somos, claro que a nossa vida material tem muito valor e o instinto de conservação pede que continuamos a viver até que cumpramos esse nosso estágio ao final, até que realizemos aquilo que precisamos realizar como proposta para essa encarnação atual. Mas não é por isso que nós vamos entrar em pânico, porque nós somos detentores dessa certeza da imortalidade da alma, porque nós estudamos, porque nós conquistamos pelo merecimento, pela nossa dedicação, e você também pode conquistar isso através do teu esforço próprio. E, para fecharmos o nosso encontro, eu queria deixar a seguinte reflexão. Você que pensa que porque o coronavírus pode vir a levar a óbito alguém que você ama, ou você mesmo, ou talvez eu, ou pessoas que nós amamos, nossos amigos, parentes queridos, pense que a morte mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas e a nossa morte moral? E a nossa morte psicológica? Morremos todos os dias porque somos egoístas, porque somos orgulhosos em todas as ramificações que essas duas chagas da humanidade nos oferecem. Mas nos preocupamos com as doenças do corpo físico. Muito interessante, muito importante essa preocupação. Isso aí é progresso no mundo material. Mais cedo ou mais tarde será achada uma vacina para o Covid-19. Mas creio eu, não foi a primeira pandemia do mundo e nem será a última, até que não precisemos mais desse tipo de mecanismo de reação da natureza para nos fazer progredir mais depressa. Se nós entendermos gradativamente que só o amor manifestado em suas várias faces, em suas manifestações inumeráveis, é só esse sentimento, é só esse princípio que pode nos livrar da necessidade desses flagelos destruidores. É só essa prática da caridade, como a entendia Jesus, que é benevolência para com todo, indulgência quanto às imperfeições alheias e perdão das ofensas, sobretudo, é que vai nos levar a nos libertarmos desse ciclo de sofrimento gerado pelas dificuldades naturais do nosso planeta. E é através dessa conscientização que nós vamos chegar à conclusão de que a questão 919 é um ponto de honra para que nós possamos ter uma nova mentalidade e não necessitarmos mais desse tipo de sofrimento. É o conhecimento a si mesmo com a devida transformação moral proposta pela doutrina espírita e desenvolvida de forma brilhante por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso canal, comente, compartilhe para fazer com que ele cresça, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber informações a respeito
de novas publicações em nosso canal. Eu desejo a todos, nessa época de apreensão, essa época de grande angústia, onde o incerto nos ronda em todos os dias de nossa vida, eu desejo muita paz e muita serenidade. E aprendamos com essa dificuldade, aprendamos o verdadeiro sentido da palavra fraternidade e o verdadeiro sentido da palavra solidariedade, porque o nosso destino é o mesmo e nós só precisamos encontrá-lo e descobri-lo dentro de nós mesmos. Paz a todos.